Funciona pela eletricidade. Oh! Ao longo do dia o pessoal vai se reconectando, perdendo um pouquinho da força. Vamos voltando, vamos voltando. Depois do almoço agora, hora de conteúdo. Vamos ter mais um super tema aqui no palco Fábricas de Empreendedores do Sebrae. Vamos falar sobre escolas públicas geek. Essa é uma realidade possível. Então, vem chegando aqui para o palco Fábricas de Empreendedores, que agora vamos conversar com a Juliana de Oliveira. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Por meio de um álbum de fotos muito diverso e também algumas informações assim que vão ser colocadas de uma maneira mais prática e simples, vou mostrar como a informática de cria, como eu tenho chamado as aulas de educação digital, na escola municipal de ensino fundamental Modesto Scagliuzzi. A minha escola fica na Zona Sul, aqui em São Paulo, na região do Campo Limpo, Capão Redondo. E a gente atende Fundamental 1, Fundamental 2 e EJA. Tenho experiência como professora há 15 anos e sempre com essa pegada geek, de cultura pop, com várias dessas referências utilizadas em sala de aula. Tenho a formação de História e de Sociologia, mas atualmente atuo como professora orientadora de Educação Digital, ou POED. Um pouquinho sobre a minha jornada da heroína. Então, tem aqui as minhas formações. Atualmente, eu venho pesquisando quadrinhos periféricos e, em especial, a maneira que eles são utilizados em sala de aula e também fora dela, né? Então, o espaço de educação formal, o espaço informal e todo o território de cultura e educação nas periferias e em outros espaços. E parte dessa jornada aí de poder, de sucesso, ela é construída, né, justamente no chão da escola. Então, fé nos menor. Os nossos alunos, independente de qual esfera, qual idade, se é rede pública ou privada, eles já estão nessa realidade de mundo tech, mundo geek. Até muito mais do que a gente. Mas, em muitas vezes, eu me surpreendo nesse espaço educativo e tecnológico, como a sala de informática, que alguns deles não são, como muita gente diz, né, nasceu com o celular na mão e entende tudo de computador. Todas as ferramentas, os aplicativos, as plataformas, as redes sociais, elas são feitas ali de uma maneira intuitiva. Os games também. Então, se torna mais simples de acessar. E, muitas vezes, utilizar até o áudio. Então, quando a gente vai tratar ali com as crianças, eles já têm uma dimensão desse mundo tecnológico, mas ainda é limitado. E, muitas vezes, na prática com o EJA, que são os adultos, são os idosos, são os jovens, existe aquele imenso medo. Às vezes, o medo de estar naquele ambiente, o medo de quebrar algum equipamento, ou mesmo aquilo que vai ser feito. Não sei digitar, é o primeiro momento que eu vou estar utilizando um notebook, um computador, um tablet. Então, algumas dessas práticas que vão estar no nosso álbum de fotos vão ser colocadas aí para a gente poder ter mais ideias, multiplicar essas ideias e que em várias outras escolas essa realidade seja possível. E aí eu vou mencionar como uma professora de escola pública. Então, a gente sabe dos recursos que são escassos, de todas as possibilidades e também das barreiras, os obstáculos, os desafios que existem nesses espaços. Existem dois conceitos que eu acho importante a gente mencionar, que é a necroinfância, né, que tem a ver com toda uma área de pesquisa, parte da ideia de necropolítica, né, do Achille Mbembe, também tendo a ver ali com Foucault, mas é um recorte para essas crianças, em geral, crianças negras, pobres, os adolescentes, os jovens, essas pessoas que, infelizmente, são vítimas desse Estado. Então, como que a cultura pop, né, todo esse mundo nerd e geek, ele pode adiar essa circunstância de necroinfância, essa política de matar gente que, infelizmente,
acontece no nosso país. Um outro termo que eu acho importante a gente mencionar aqui, para vocês pesquisarem, pensarem sobre, é injustiça cognitiva. Esses dois termos, eles têm a ver com a pesquisa do professor Nogueira. Ele tem um canal, fala sobre diversas situações aí de populações negras e também, e em especial, sobre esse espaço da escola e as crianças, os adolescentes, os adultos que estão ali. Essa injustiça cognitiva é quando a gente imagina que essas crianças, por esse contexto, não produzem, não fazem algo, né? Como se, não, eu vou levar a tecnologia até elas, vou levar essa cultura geek, cultura pop até elas, como se, né, não tivessem já esse background, tivessem esse repertório. E a gente tem. Então, é complicado a gente pensar nesses espaços de tecnologia, imaginando que essas crianças, esses jovens, esses adultos, eles não tenham esse repertório, essa bagagem, seja de cultura pop, seja de games. Então, eles já vão ter uma base e a gente vai incentivar para que eles sejam produtores dessa cultura. Na periferia, a gente costuma falar e costuma, né, ser... A nossa história é contada pelos outros como um espaço de ausências. Hoje em dia, a narrativa ela tem se colocado como um lugar, um ambiente, todo um ecossistema de potências. A favela, ou o espaço ali que a gente vai dizer a quebrada, os becos e vielas, eles estão repletos de tecnologia. O ecossistema que funciona dentro ali de um bairro, né, nesse bairro periférico, muitas vezes falando de questões financeiras, questões culturais, eles fazem com que a gente mude essa narrativa de ausências para se transformar nessas grandes potências. E existem também algumas barreiras, as dificuldades que a gente percebe no acesso, o acesso a alguns eventos, o acesso a excursões escolares, ou se tem esse acesso à ida. Então, como eles vão se comportar, né? Eles são crianças, são adolescentes, então vão ter coisas que é natural para eles. E aí, mais uma barreira de acesso que geralmente estão dessas instâncias superiores, sendo dentro do ambiente escolar ou até fora. É muito importante a gente poder multiplicar essas iniciativas que trazem as crianças, trazem os adolescentes de escolas públicas, trazem essa galera aí de quebrada para esses espaços inspiradores. E muitas vezes, em reuniões que têm a ver com os professores, as professoras de educação digital, a gente vai pensar nessa questão do game como um jogo que é de aprender, né? Um jogo educativo, que na prática, quando a gente chega para as crianças e fala que é o jogo educativo, eles já... não gostam. Ou aquele lá que é de se divertir, é um entretenimento, aí esse é legal, mas será que ele também não está ensinando algo? Será que atualmente essa coisa de estar tão ali nos games, né, tão atento aos games, jogando, pensando em fazer o seu próprio game, estando em games online, não é uma possibilidade, não só profissional, mas também de entretenimento, também de se salvar ou ser salvo aí de várias circunstâncias que impediriam você de passar aí daquela idade que muita gente, infelizmente, não vai estar em uma situação de liberdade ou mesmo vivo. Como professora orientadora de educação digital, eu lido de algumas formas com diferentes idades. E caso seja aí uma inspiração para vocês e queiram fotografar ou queiram ali seguir, coloquei algumas indicações. Educação Infantil Fundamental 1 tem muito mais a ver com incentivo. As criações de histórias que futuramente pode ser ali parte de um desenvolvimento de um game. Montar peças e jogos, o que a gente pode sim questionar com eles, trocar uma ideia, né? Não ser aquele momento, vamos sentar para perguntar por que os meninos fizeram arminha quando era só um Lego. A gente vai usar aquele mesmo espaço e se incluir, porque eu também jogo jogo de tiro. Então, o que isso tem a ver com a violência? É o jogo que torna a criança violenta? Numa troca de ideias assim com o pessoal ali pequenininho, eles me falam, professora, a emoção de correr, de se esconder, de montar ali, ficar uma arma grande ou menor, é isso que me chama a atenção.
E aí a gente vai desconstruindo algumas dessas ideias sobre game, sobre infância, sobre a construção de mundo, de realidades, as simulações que vão ter a ver com as emoções. E aí a gente pensa em outras formas de multiplicar a ideia, né, de educação maker. Ela não vai ser só com vários recursos aí que a gente tem visto, mas também com aquilo que é simples, com esse jogo de montar, com o momento da brincadeira, com criar uma narrativa, uma história. Desenho, pintura, brincar no plugado e no desplugado. Então, mesmo o uso de um espaço de quadra, o uso de giz, o pintar, o desenhar, criar, eles fazem parte de futuramente uma educação digital. As mediações e os diálogos, elas auxiliam muito. Então, durante aquele período muito triste que a gente viveu aqui, né, e acho que em vários lugares no Brasil, de ameaças, né, de massacre, todas essas circunstâncias, foi feito um projeto na escola junto ao Grêmio e também na sala de educação digital, sobre cyberbullying. Então, para as crianças menores, foi pintar algumas imagens e frases que tinham a ver com segurança na internet e como que a gente vai poder usar. Foi mediado enquanto isso, né, enquanto acontecia aquela pintura do desenho, para entender como é o uso deles, dessas redes sociais, plataformas, sites, etc. Enquanto para o Fundamental 2, já foi um diálogo mais papo reto. Já foi ali uma apresentação, já foi um jogo, já foi entender o quanto a gente é responsável por aquilo que digita, por aquilo que tecla, nos espaços de redes sociais, nas plataformas, e, enfim, nessa extensão da nossa vida real, que é a vida digital. Enquanto no EJA, a circunstância ela já muda. Então, muitas pessoas que estão no nosso EJA na escola, eles já vão ser adultos e idosos que vão ter uma preocupação com as fake news e até mesmo com o golpe, né? Então, o golpe no WhatsApp, o golpe... Eu recebi uma mensagem falando que eu ganhei dinheiro, ganhei uma oportunidade ali de trabalhar não sei onde e vou ter muita grana em pouco tempo. Então, para a gente poder pensar nessas diferentes idades e, claro, né, muitos de vocês que já atuam na área vão pensar em algumas circunstâncias em que precisaram mediar essa conversa e pensar, claro, na idade, nas situações que envolvem essa pessoa, né? Se é um garoto, se é uma garota, né? Qual classe ali, social ela participa, ela faz parte, se as histórias familiares elas são semelhantes às suas ou elas são muito diferentes. No Fundamental 2, a gente já tem trabalhado mais com essa questão de desenvolvimento de games, de linguagem de programação. Fica a indicação para o site Code.org, que tem ali uma linguagem de programação bem simplificada, que a gente utiliza ali no finalzinho do Fundamental 1 e também no Fundamental 2, que tem programações ali que tem a ver com Angry Birds, tem a ver com Minecraft. Tem ali, dentro da linguagem de programação, aquele jogo do Google, né, um doodle que era ali do coelhinho. Então, na época da Páscoa, salvou nós também. As apresentações de trabalho que eles precisam fazer, então, simulando, por exemplo, um filme ou série que vocês me indicariam para assistir no fim de semana. E aí eles vão criar um slide que vai ser como um título, uma imagem, uma pequena explicação do jeito deles, porque aí vai treinando essa digitação, que não é só a cópia, né? Muitas vezes o espaço educacional tradicional e formal ainda lida só com os copistas, mas a gente tem que ir desenvolvendo esse pensamento sem ser uma apresentação só lida ou de uma digitação que seja só fruto do que o outro disse e uma cópia disso. A cidadania digital entra nessas questões aí de cyberbullying que eu mencionei, e no caso do EJA, a naturalização desse uso do digital. Então, não é que eu vou ter medo de estar nesse espaço, ou que o medo, né, de quebrar algum desses itens, porque estamos ali. A gente vai estar entendendo melhor e juntos todas essas etapas. Então, é comum no comecinho do semestre, né, já que é semestral, que muitos alunos me falem, professora, você que sabe de tudo, eu que não sei de nada. Eu falei, gente, mas peraí, a gente está aqui para trocar. Os conhecimentos que vocês têm e que vão me trazer, né, a experiência de vida, a bagagem que vocês têm, a gente só vai complementando um ao outro. E aí a gente inicia o nosso álbum de fotos. A partir dessa primeira imagem, que são dos alunos jogando Just Dance,
Eu procurei na OLX um Xbox usado com Kinect para levar, inclusive, lá de casa a TV, o videogame. Nem todo mundo tem o recurso financeiro para fazer essa possibilidade acontecer, mas a gente pode imaginar que em outros ambientes escolares, educacionais, culturais, a gente pode ter o acesso mais facilitado aos games. Não só quando as crianças vão em eventos grandes, como aqui o que a gente tem, que vão ter a proximidade com um jogo de dança ou com algum tipo de game. Na segunda imagem, foi uma proposta de edição de vídeos. Então, os alunos fizeram ali alguns vídeos, alguns curtas, e depois a gente premiou aí com o nosso Oscar. E foi uma oportunidade muito interessante de ver os recursos de celular que alguns deles já possuíam. Então, a ferramenta tal, aplicativo esse, como que você vai tornar mais acessível? Então, um dos grupos colocou legenda, então um outro tinha falado sobre ser mandrake. E a gente não está ali para fazer um julgamento, esse tema vai ser o adequado ou não. A gente vai estar para fazer essa mediação. Nesse outro, eu estou usando o recurso do Kahoot, que os alunos gostam muito, e que na educação, na escola pública, nem todas as escolas, nem todos esses espaços da sala de informática vão ter o acesso, né? Vão ter o telão ou vão ter o projetor, porque vai precisar de uma tela principal para passar a pergunta e que cada aluno ou cada grupo tenha ali o link, né? Então esteja conectado à internet para participar ao vivo. Então, em algumas circunstâncias, quando a gente vai se adaptar à realidade da nossa escola, a gente já perde um pouco. É maravilhoso fazer quiz, fazer alguns tipos de prova e atividades com o Kahoot, mas nem todas as escolas vão ter esse acesso. Então, como a gente adapta para a nossa realidade? Nessa outra imagem, tem um aluno que está jogando É Doce, que é um game do estúdio Game Art. Então, a ideia de afrogames, a ideia de que personagens e narrativas negras, né, de África e também afrodiaspóricas brasileiras, elas podem estar em foco. Então, fica a indicação de também jogar jogo indie no espaço da escola, no espaço da informática. O álbum de fotos é meio grande, me falaram que tem um pouquinho menos de tempo, então só vou ali falar de maneira rápida. A prática que vai ser em jogos em dupla ou de maneira individual, as práticas que vão ser feitas plugadas ou desplugadas, então o espaço de jogos analógicos e também de tabuleiro pode e deve fazer parte do espaço de educação digital, né, da sala de informática ou dos espaços de educação digital, tanto na cultura quanto na educação formal e informal. Leitura, trazer bagagem, trazer repertório para cada um desses adolescentes, para cada uma dessas crianças. Como eu mencionei, os giz, a quadra, a pintura, a linguagem de programação. Nesse caso, era o pessoal do EJA, da alfabetização, que estavam usando o tablet com um aplicativo chamado Photomat, que você coloca na lousa, né, ou no caderno, a continha, e você vai fotografar essa conta e vai ter a resposta. Para muitos deles foi assim, aquela grande mágica. Então, eu vou contar para os filhos, para os netos, que muitas vezes também são meus alunos, sobre esse recurso. Algumas outras iniciativas que podem ter a ver com o espaço da escola ou em outros momentos. Então, temos aqui o nosso grupo de RPG. O RPG, muitas vezes, ali foi deixado de lado ou foi criticado por muitas pessoas, mas ele é uma alternativa muito importante para a gente poder lidar com algumas dificuldades, algumas questões emocionais, enfrentar alguns problemas e desafios da vida real nessa simulação que é o RPG. E também temos aí kits de robótica, tem os alunos mostrando o certificado do Code.org com Minecraft, e tudo isso aí é uma grande celebração. Então, o espaço de sala de educação digital, né, da sala de informática, ela pode e deve ser um ambiente divertido e que traz várias possibilidades. Então, se nesse momento aquele computador está sendo usado por algum grupo de pessoas, eu posso pegar um outro jogo, um jogo de tabuleiro, eu posso pegar ali uma outra possibilidade, eu posso ter uns itens ali para serem pintados, tenho ali os kits de robótica. Então, quanto mais eles forem os protagonistas da própria história, melhor, porque em outros momentos eles já vão ter essa autonomia. E muitas vezes são lidos pela sociedade como pessoas que não têm essa autonomia.
alguns outros passeios que a gente fez. Então, o espaço sem ser da escola, essas oportunidades maravilhosas que vocês conseguem estar aqui, aproveitem, já falando inclusive para os alunos também da prefeitura que estão por aqui. Aproveitem esses espaços que não são só o da sala, aprendam, peguem o máximo de brindes, de informações, perguntem mesmo. Esse daqui é o espaço dessa curiosidade ser cada vez mais aguçada. Nessa imagem, as outras, né, de coisas que a gente já falou, mas em específico nessa imagem, os alunos estavam aprendendo mais sobre essa questão de lixo eletrônico. Acho que é válido conversar com o pessoal da Meta Recicla. Eles são aqui da Zona Norte de São Paulo, mas o Neto, assim, ele é muito maravilhoso. Pode ir até a escola ou, de repente, fazer ali uma videochamada e conversar sobre essas questões de consumo, de lixo eletrônico, de reutilização e tudo mais. A impressora 3D chegou à escola pública municipal em São Paulo, mas como utilizá-la? Eu vejo como ainda um grande elefante branco, porque a gente tem os incentivos, às vezes, tem os insumos, em algumas vezes ainda não chegaram, mas finalmente chegaram os insumos da impressora 3D. E aí, quando a gente vai ver, um castelinho de 20 centímetros demora 1h30. E aí a gente se vê novamente impedido de fazer 50 milhões de brindes para a escola inteira, como todo mundo achava que ia ser. Então, a gente precisa ver algumas outras ideias, né? Como que eu vou fazer? Vai ser um troféu para algum momento de competição entre a escola inteira? Vão ser chaveiros menores e que vão demandar ali menos tempo para poder ser feito ali em larga escala? Como que a gente pode fazer? Existem competições de jogos de tabuleiro como o xadrez, mas não existe competição de games. Existe a Game Jam, mas aí a gente pode não ter tanto acesso, né, de ir até lá, ou de estando lá precisa ter um game pronto, a gente não precisa saber de tantas coisas. Ah, vai ter uma mostra de tecnologias, mas será que eu preciso estar com um projeto de robótica e um robozinho andando? Ou será que eu posso fazer do zero? Essas informações precisam chegar. E eu imagino que um setor que tenha especificamente esse recorte geek, nerd, seja necessário. Vou dar um recorte também à prefeitura em São Paulo, tal, mas você pode imaginar aí na sua realidade. Quero falar, sim, para a gente encerrar com chave de ouro, do Perifacom. Perifacom é essa convenção nerd das favelas. É onde a quebrada está no centro e os geeks, nerds, otakus, gamers, todas essas pessoas que já têm vez e voz, né? E tudo isso é ampliado. Então, a gente se sente parte, a gente se sente protagonista nesse espaço. Nesse domingo, dia 30, eu sei que é o encerramento da Campus Party, mas quero convidar você a ir até a cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, para poder conferir o quanto a democratização dessa cultura nerd e geek, quanto esses espaços gamers, o espaço de criação, o espaço de desenvolvimento, tudo isso é muito importante. Já existe na favela. Não é bem que alguém em Salvador vem de lá não sei onde para pela primeira vez dar oportunidade, dar vez e voz. A gente já tem. A gente só quer que outras pessoas e outras iniciativas ampliem essa voz, essa vez. E eu acho sensacional que a Campus Party tenha essa oportunidade de, enfim, multiplicar, né, e ampliar essa voz que está aí gritando nas crianças e nos adolescentes sobre a cultura pop, sobre a cultura geek e nerd, que muitas vezes, e me incluo nessa, salva a gente dessa política tão nefasta que é, infelizmente, a necropolítica. Então, um tipo de política que não quer que a gente esteja vivo, não quer que a gente esteja bem, não quer que a gente pense no futuro. Obrigada! Nós é chave que abre portas. Sobrou tempo. Ó, sobrou tempo. Mulher de poucas palavras. Perguntas? É nóis. Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas. Bora. Cadê a...
Muito obrigada pela apresentação, Juliana. Que aula agora que você deu pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais conteúdo aqui no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. A gente acabou de falar sobre escolas públicas geeks e agora o nosso próximo tema, depois do nosso intervalo, será da ideia à startup. Educação empreendedora no IFBA, ou IFBA, depende de como você pronuncia o Instituto Federal no seu estado, né? Bom, enquanto a gente não chega no nosso próximo conteúdo, queria aproveitar para dar uns recadinhos do Sebrae para vocês. O Sebrae aqui na campus tem 5 ativações acontecendo simultaneamente. Esse é o palco Fábrica de Empreendedores, onde a gente tem conteúdo gratuito durante todos os 5 dias de evento, falando sobre empreendedorismo, marketing digital, inovação. A gente tem acontecendo aqui ao lado o Startup 360, onde você pode conectar com empreendedores que já estão com seu MVP, já estão no mercado rodando, faturando, se inspirar com a trajetória deles, conhecer as inovações que eles estão trazendo para o mercado. Lá ao fundo tem o stand Liga Jovem, que tem imersões acontecendo também de novas tecnologias, tem desafio de dança para quem quiser competir, tem o desafio Liga Jovem, que é um programa do Sebrae que tem como premiação a viagem internacional para os jovens empreendedores. Esse ano a turma foi para Madrid, agora está com inscrições abertas, próximo ano a turma vai para outro país. Então quem quiser conhecer mais as oportunidades, passa no stand Liga Jovem do Sebrae. E lá na arena fechada, a gente tem 2 maratonas acontecendo. Uma maratona de negócios para quem já é empreendedor, quer receber mentorias gratuitas de executivos de mercado. E também um hackathon para quem tem só uma ideia ou não tem nem a ideia e quer começar aqui a pensar, se provocar a empreender. E quem sabe ao final dessa campus, na segunda-feira, você já tem um negócio pronto para começar no mercado, com um protótipo desenvolvido, com um time. Então o hackathon é excelente para quem quer começar a empreender e não sabe por onde. Para a maratona e para o hackathon, vocês se inscrevem pelo site da Campus Party, está disponível. As inscrições estão abertas ainda hoje, tá? Então corre, porque amanhã já começa a maratona. Então vocês precisam garantir a presença de vocês ainda hoje nessas atividades. Bom, esses foram os nossos recadinhos da paróquia. Daqui a pouquinho, em 10 minutos, a gente volta falando da ideia à startup, educação empreendedora para quem está começando. Então, vem chegando para o palco Fábricas, que daqui a pouquinho a gente começa. Até já!